Bem, pessoal, como que vão as coisas? Espero que todos estejam bem, todos estejam tranquilos. Vocês estão me escutando bem? Obrigado pelo feedback. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, criticar? Ou a gente já pode começar? O medo de criticar. Bem, pessoas, então assim, a aula passada a gente mostrou para vocês uma forma da gente planejar a obra, tá? Planejar uma obra, planejar um processo produtivo, tá? E agora a gente vai dar aprofundar mais algumas situações, alguns cuidados, principalmente em relação ao desenvolvimento e às necessidades dos planejamentos de longo e médio e curto prazo, tá? Então provavelmente a gente não vai terminar essa parte hoje, tá? Então, até porque eu demando que vocês participem, até para trazer as dificuldades, porque só eu falar, só eu comentar, a princípio não estimula a vocês a encararem o desafio, tá? Então, assim, pessoas, não sei se vocês se lembram, não sei se vocês estavam presentes, mas basicamente a gente começa nosso planejamento definindo prazos, tá? E esse prazo normalmente a gente define prazos de início e final do processo como um todo, tá? Então a gente deveria determinar uma data para iniciar e uma data para terminar as atividades, e dentro desse intervalo a gente começa a subdividir as nossas atividades, tá? Vamos lá, pessoal, vamos pensar, pensem o que vocês querem começar a pensar em relação ao planejamento. Vamos abordar e vamos planejar o quê? O que vocês querem? Vá como exemplo. Vamos pensando aí, vamos escrevendo aí, eu vou pegar um copo para pegar água. Qual foi a pergunta? Eu estou pedindo para que vocês me indiquem um caso para que eu consiga, para que a gente desenvolva um planejamento a longo, médio e curto prazo, para dar alguns exemplos e a gente construir esse exemplo. Sei lá, um edifício, um condomínio de casas, o que vocês querem brincar? Uma garagem? Pode ser, vamos lá. Alguém pelo menos se... É difícil para guardar a casa, é um difícil garagem. Tá ok. Vamos lá, pessoal. Do que esse prédio é construído? Deixa eu só mudar a tela aqui, abrir o meu programa de da lousa digital aqui. E legal também que o meu telefone não toca, daí eu tô dando aula e ele resolve tocar durante as aulas. Ainda bem que é telemarketing. Vamos lá, vamos para a lousa digital. Vamos inventar aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se conheceu, uma volta. A gente vai fazer um edifício
Tá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é do que esse edifício vai ser, como esse edifício vai construído, o que a gente vai usar. Vamos lá. Vamos pensar. Ele vai precisar de escavação? Tá. Tá. Vamos botar aqui um OK. Tá? Que tipo de fundação vocês querem botar? Rasa, uma sapata? Sapata, radier. Sapata. Qual é o tipo da estrutura? Concreto armado. Vedação. Alvenaria, ok, mas alvenaria é tijolo, bloco. Peça normal, peça. Tijolo, tá. Vamos ver algum outro detalhe que a gente esteja esquecendo? Vamos lá, qual o acabamento da vedação? Chapisco, mais reboco, pintura? Massa corrida e tinta. Ok, Rafaela, poderia, mas normalmente nesses padrões de edifício a gente não usa massa corrida não, tá? Massa corrida normalmente é tido como um acabamento mais fino. Mas poderia fazer, sem problema nenhum. Se quiser fazer um edifício garagem triplo A, pode botar. Então vamos botar uma pintura aqui para ser menos uma atividade, tá? Pessoas, agora vamos pensar no prédio propriamente dito, tá? Quantos andares ele vai ter? Não, é só vocês, não precisa ser nada certo, é só vocês me falarem um valor aí pra gente montar o exemplo, tá? E vocês me ajudarem a guardar esses exemplos aí, tá? 4 pavimentos. Vamos lá, pessoas. Vocês querem construir isso aqui em quanto tempo? 1 ano.
12 meses. Tá. Então tá. Vamos lá. Então, se a gente for... Deixa eu só até mudar de cor aqui pra gente... Agora, se a gente for pensar, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter um período de obra de 12 meses. Tudo bem? Então, teoricamente, a gente pode pensar... Como que vocês pensariam na divisão desse trabalho de vocês? O que vocês fariam primeiro? Fundação. Tá, então vamos elencar aqui, ó. Fundação. Fundação. Então deixa eu só fazer diferente aqui para otimizar o nosso espaço aqui, para não ficar uma bagunça. Então aqui a gente... Tá aqui. A gente vai fazer primeiro a fundação. Então, quanto tempo vocês acham que precisaria para fazer a fundação de um prédio de 12 pavimentos? Ou, não tem certo nem errado, pessoal. Quanto tempo vocês destinariam? O colega falou topografia, tá? Antes da gente cavar, antes da gente marcar, a gente vai ter que fazer a fundação. Mas vamos pensar assim, que esses serviços de preparação estão dentro do prazo que vocês vão estipular como aplicação. Por exemplo, falaram em 15 dias, falaram em um mês. Os nossos serviços de marcação, os nossos serviços, tudo está incluído dentro desse prazo que vocês falaram. Tá? Então vamos lá, um mês ou 15 dias? O que vocês decidem? Um mês, tá? Então vamos pegar aqui, ó, pessoal. Tá certo que o meu eixo aqui não vai estar, o meu tamanho não vai estar tão... Mas a gente vai ter um mês para fazer a nossa fundação. Deixa eu até pintar uma corzinha diferente aqui. Aqui tá de amarelo, aqui de laranja. Tem um mês para fazer a fundação. Perfeito. Depois o que a gente vai fazer, pessoal? Deixa eu botar aqui do lado até um mês. Superestrutura do terreno. O que tu chama de superestrutura do terreno? O térreo, tá ok. O que a gente vai construir para fazer o pavimento térreo? Laje e pilar, tá? Primeiro a gente vai fazer as estruturas, né? A gente vai fazer as estruturas. Tá ok. Pessoal, vamos primeiro botar em questão de tempo, tá? Depois a gente coloca as posições, tá? Então, a gente localiza ao longo do tempo. Ou seja, a gente vai pensar em duração. Deixa eu botar uma cor diferente aqui.
O 2 vai ser estrutura. A gente vai fazer a estrutura. Tá? Quanto tempo a gente demoraria para fazer essas estruturas? Vocês falaram, por exemplo, do térreo. Tá? Do térreo. Para fazer pilar, viga e laje, vocês acham que demoram quanto tempo para montar forma, para armar e para concretar? Não, pode ser tudo junto e, sei lá, tá certo? A gente não imaginou o tamanho do prédio, tá? Vamos pegar, vamos lá, que tamanho do prédio vocês acham que tem que ter para valer a pena um edifício garagem? Ou vamos fazer grande, vamos pensar aqui, todo mundo conhece o Angelone aqui do Saguaçu? Vamos botar tempo, tá? Vamos botar tamanho. Tá? Então, assim, vamos imaginar o tamanho da garagem, o estacionamento deles ali, tá? Quanto tempo vocês acham que vocês demorariam para fazer uma estrutura daquele tamanho? É como o pessoal perguntou, concreto armado, vamos pensar que é concreto armado e moldado em loco. 1 mês. Tá legal. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para minha tela. A gente também vai demorar o nosso mês para fazer um pavimento. Tá? Então, teoricamente, pessoal, para a gente concretar toda a nossa etapa, tá? Vamos fazer se a gente tem 4 pavimentos, a gente demoraria 4 meses para fazer essa minha etapa como um todo. Concordam comigo? 1 mês e um total 4 meses. Tá, 5 meses, ok. Parte de alvenaria, pessoal. Quanto tempo por pavimento vocês acham que vocês conseguiriam fazer? Vedação, no caso. Um pavimento, vocês precisariam de quanto tempo para fazer a vedação? Um mês, beleza. Então, se nós temos 4 pavimentos, vamos botar aqui, a gente tem 1 mês o pavimento. O total vai ser o quê? Ser os mesmos 4 meses. E vamos lá depois, por último, no meu acabamento.
Chapisco, reboco e pintura para cada um deles. Quanto tempo demoraria por pavimento? (15, 20 dias? Pessoal, o que eu falava lá em materiais e o que eu falava lá em técnica em relação às esperas, os tempos de espera? Se eu for chapiscando, eu posso esperar até uns 10, eu devo esperar mais ou menos uns 10 dias ou mais para fazer o chapisco. O chapisco, digo reboco, tá? E o reboco, depois do chapisco, eu também posso esperar esse tempo, um pouco mais, um pouco menos. Então, fecha um mês, 40 dias, o que vocês acham para o pavimento? Dias, tá? Então, 45 dias, que é um mês e meio. Vamos voltar aqui, ó. Um mês e meio. O pavimento, sendo que a gente vai ter 6 meses de acabamento total, tá? Só, agora a pergunta aqui que a gente teria que terminar isso aqui num mês, num ano, quer dizer, tá? Então, se a gente for pensar aqui, ó, eu vou ter que apagar um pedaço aqui, ó. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui de uma maneira que eu não consigo, que eu mantenha as informações que a gente conseguir, tá? Então, assim, ó, vamos agora tentar fazer ele de maneira, o cronograma, vamos pegar aqui um cronograma, tá? Cronograma. Longo prazo, onde a gente fizesse tudo de maneira serial, tá? Ou seja, o que é serial? A gente faz uma etapa, depois a gente termina toda a etapa, tá? Então, basicamente, o que a gente teria aqui, ó? A gente teria, vamos usar até as cores que a gente, deixa eu ver se eu consigo acertar as cores. A gente teria o que, ó? Um mês que é da fundação. Um mês. Terminando a fundação, a gente ia para a estrutura. Tá? A gente precisa terminar aqui. A gente demoraria 4 meses para fazer a estrutura. Meses. Depois, o que a gente teria? A gente teria um mês por pavimento. Um mês por pavimento. Deixa eu botar o roxo aqui, ciano. A gente teria o quê? A gente teria mais 4 meses. 4 meses para fazer a alvenaria. Meses. E depois, se a gente fosse esperar para terminar tudo, a gente teria mais 6 meses para fazer o nosso acabamento. Então, assim, se a gente for contabilizar, pessoal, nosso tempo de obra, se a gente for fazer de maneira sequencial, 5, 9,
15 meses. Opa, não sei mais fazer pontuar. Deixa eu ajudar meu 15 aqui de uma maneira mais bonitinha. Tá? Então assim, se a gente for pensar em sequência, na parte sequencial, a gente danou-se. Mas é como vocês mesmos aqui estão escrevendo, dá para fazer sequencial. Tá? A gente pode fazer duas formas. Tá? Ou a gente pode buscar soluções que encolham o tempo, tá? Ou a gente pode fazer em paralelo. E o que a gente normalmente tem de situações, tá? Normalmente a gente quer manter o prazo e quer manter as situações, os planejamentos do mesmo custo que a gente precisa, tá? O que a gente planejou. Então, normalmente, fazer mais de uma etapa ao mesmo tempo a gente consegue definir muito bem. Por exemplo, aqui, ó, se a gente for fazer um zoom, for fazer uma situação, o que a gente pode, deixa eu pegar aqui e fazer um... A gente pode fazer o quê? Por exemplo, estrutura. O que a gente comentou que a cada mês a gente faz um pavimento. Tudo bem? E a gente sabe que a gente pode começar a fazer alvenaria 20 dias depois. 28 dias depois do pavimento, a gente pode começar a fazer alvenaria. Tá? Então o que a gente pode fazer assim? A gente pode ir dando um zoom maior aqui. A gente pode o quê? Fazer um pavimento de estrutura. Dar um tempo de 30 dias, por exemplo, e começar a fazer a minha alvenaria. Tudo bem? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou dividir essa peça em 4 pavimentos e vou alocar nessa situação aqui, ó, um pedaço aqui. Daí quando tiver terminado esse aqui eu vou para outro. Então eu vou conseguir botar mais ou menos nessa situação aqui. Do mesmo jeito que eu posso puxar a alvenaria, o acabamento dos meus sistemas para cá. E se eu for muito, se eu quiser atualizar, se eu quiser ajeitar, talvez eu comece a fazer a minha estrutura antes de ter terminado a fundação, porque eu posso, por exemplo, fazer primeiro os fundos e depois a frente e assim por diante. Então eu posso mexer nesse meu tempo. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Pessoas, quando a gente está fazendo a longo prazo, o que a gente vai fazer? A gente não vai pensar na questão de a gente vai demorar 8 horas trabalhadas, a gente vai demorar 15 dias. Não, pessoal, a gente vai definir prazos. É lógico que se a gente conhecer o como a gente vai construir, como que a gente vai fazer e ter noção mais ou menos de tempo de execução. Por exemplo, eu não posso dizer, Daniel, eu quero fazer a minha estrutura de concreto armado em 2 dias. E se a minha estrutura for grande, não vai ter jeito. Eu posso encher de gente que não vai ter jeito de fazer isso. Então a gente precisa também ter mais ou menos uma noção de obra, principalmente uma noção de sistema construtivo que eu vou usar para definir tempos. Tá? Então no planejamento a longo prazo eu vou definir esses prazos. Olha, eu tenho, independente da solução que eu vou fazer, eu vou demorar 1 mês para fazer a estrutura do térreo. Tá? Depois, independente do sistema de alvenaria que eu vou fazer, eu tenho no máximo 1 mês para fazer a minha alvenaria. Tá? E a partir daí, o que eu vou fazer? A médio prazo, eu vou começar a realmente pensar nos meus planos de ataque. Olha, eu vou começar assim, eu vou começar assado, eu vou começar a partir de tal dia ou depois de tanto tempo. Então, assim, o
que eu comentei com vocês e espero que fique mais claro para vocês. Que planejamento de longo prazo a gente vai separar a obra do mesmo jeito que a gente separou agora. A gente vai separar em atividades, em blocos, e vai dar tempo, determinar durações para esses blocos e também começar de uma maneira mais leve, de uma maneira menos compromissada, tá? Apesar da gente ter um compromisso muito grande de início e final da minha atividade como um todo, eu vou começar a dar forma a esses meus grandes pacotes. Então, normalmente, o que a gente divide? A gente divide em preparação, depois em fundações, depois em estruturas, depois em alvenaria, depois em acabamento. Para que depois, no planejamento de médio prazo, a gente começar a detalhar mais essas nossas atividades. Tá? Então, basicamente, a gente começa a pensar assim e também pensar do jeito que a gente pensou para encaixar isso no prazo aonde que a gente determinou que a gente vai executar durante a obra. Então, se a gente fosse fazer serial, a gente ia precisar fazer em 15 meses. Mas como a gente tem 12 meses, a gente vai precisar fazer essas sobreposições. E se normalmente edifícios de garagem, que são edifícios mais simples, a gente constrói em tempos muito mais curtos do que esses. Tá? Então, a gente tem que planejar e também a gente tem que pensar, principalmente no médio prazo, a gente tem que pensar no tamanho da equipe, na questão de produtividade para fixar realmente a questão dos prazos. Tá? Então, vou mudar um pouquinho para os slides, tá? Para a gente dar mais uma discutida, chamar mais atenção das questões de como que a gente planeja, como que a gente vai definir os nossos planejamentos de longo, médio e de curto prazo. Deixa eu só mudar a tela aqui para vocês, vamos para a apresentação. Tá? Então, pessoas, como eu tinha comentado com vocês na aula passada, eu comentei mais rápido, basicamente o que a gente tem assim, a gente vai ter um planejamento de longo prazo, que a gente chama de plano mestre, tá? Que vai guiar todas as decisões, que normalmente vai ser estabelecido pela diretoria. Tá? E o que vai acontecer? Esse plano de longo prazo depois vai ser detalhado num planejamento ou num plano de médio prazo, que a gente chama do look ahead, tá? Que normalmente é feito com a parte de engenharia propriamente dita, tá? Então vai capitalizar a parte de recurso, capitalizar a questão de mão de obra e material para depois que esse planejamento de médio prazo for aceito, tá? Lógico que vocês estão vendo essas setinhas, a gente nunca, tem um plano esse e pronto. Não, a gente sempre retroalimenta esses planos independentes do nível de hierarquia que a gente vai ter ou do nível de detalhamento, porque, por exemplo, não adianta, a gente sabe que as construções industriais são rápidas, mas tudo que é mais rápido normalmente custa mais caro inicialmente. Vai ter que ter aportes financeiros muito maiores. Não adianta a gente querer, por exemplo, fazer um prédio em 2 meses e não ter dinheiro para arcar com toda a atividade que vai ser exigida nesses 2 meses. Então o que vai acontecer? Vai vir, a gente precisa de 2 meses. Daí o médio prazo vai detalhar, com esse dinheiro, com esse prazo a gente precisa de um montante de tantos reais para chegar, para atender isso. Daí volta para a diretoria, para a esfera superior. A gente tem isso? Não tem? Não tem. Então vamos dilatar mais esse tempo, vamos analisar esse tempo. E depois, pessoal, a curto prazo a gente vai decidir, vai ver a questão de tamanho de equipe, questão de produção, para verificar se realmente a gente atende o médio prazo e se caso não atender, pensar de novo e se for, quiçá, mudar o planejamento de longo prazo. Tá? Então tudo isso a gente vai verificando. Então basicamente, na hora que a gente está pensando no longo prazo, a gente está pensando na questão da estratégia. Tá? Ou seja, dentro do período, dentro do montante de dinheiro, como a gente vai agir. Tá? Depois o tático, que é o de médio prazo. A gente vai pensar em como que a gente vai atacar a nossa produção, em questão de sequência, em questão de sequência de atividades, em questão de lógicas, de como que a gente vai
atacar, ou como, vai começar no início, vai começar no fim, vai começar fazendo toda a alvenaria, tudo isso a gente vai pensar, tá? E depois, a curto prazo, a gente vai fazer o planejamento de médio prazo funcionar, ou seja, a gente vai reduzir esse planejamento de longo prazo em pequenos módulos e vai fazer com que esses blocos sejam executados, sejam construídos, aonde a gente vai pensar na parte operacional, tá? Ou seja, a gente vai pensar na quantidade de gente que precisa realmente estar dentro do canteiro de obra para respeitar esse médio prazo. A gente já vai ter levantado a quantidade de produção que a gente vai precisar ter. A gente vai tirar todas e qualquer restrições, eu comentei com vocês, desde da contratação da máquina até a questão de ter gente no canteiro de obra, até a barra de aço que falta para fazer um detalhezinho do detalhezinho, tudo isso a gente vai ter que determinar. E basicamente quem vai estar envolvido é o engenheiro de obra, o mestre de obra e os nossos subempreiteiros, que vão literalmente operacionalizar e vão controlar essa atividade, tá? Então, normalmente, vamos focar um pouquinho nas decisões estratégicas de longo prazo. A gente vai determinar formas de como a gente vai produzir o produto, a localização do sistema produtivo, tá? A gente vai conseguir dimensionar a capacidade produtiva, tá? E também verificar certas etapas, isso aí com questão de tempo, questão de produtividade, o quanto que a gente vai precisar, em que momentos a gente vai precisar aumentar essa capacidade de produção ou até reduzir, tá? E normalmente o planejamento de longo prazo vai ser gerado bem no começo do empreendimento, tá? E vai possibilitar a gente gerar ou conceber uma série de alternativas que vai viabilizar a produção daquele meu meio, tá? E nessa situação a gente vai pensar no quê? A gente vai pensar em como construir, quais sistemas construtivos a gente vai produzir para que depois a gente consiga balizar esses tempos. Por exemplo, a gente precisa de 1 mês para fazer a fundação. Ok, nesse 1 mês, normalmente as alternativas que a gente tem para fazer a fundação é essa e aquela. Mas beleza, para fechar no mês a gente precisa, por exemplo, o colega comentou, deu a sugestão de fazer a sapata. Pô, sapata demora tempo demais, o solo é muito ruim para escavar, assim por diante. A nossa produtividade vai alcançar o tempo e dentro do custo a gente fazer um radier, por exemplo. Então a gente vai mudar um pouquinho a estratégia, principalmente a gente vai poder ser feito estaca, radier, sapata e vamos lá, estaca raiz, tá? Mas daí no médio prazo a gente vai escolher, conforme a produção, conforme o preço, conforme a velocidade, a gente vai escolher qual que vai ser realmente a atividade que a gente pode ou que a gente vai executar, tá? Então a gente vai ter o dimensionamento dessa capacidade produtiva, tá? Ou seja, realmente com aquela técnica a gente vai conseguir, pelo preço que a gente estimou colocar, a gente vai conseguir fazer e atender a produção. Tudo isso a gente vai pensar no longo prazo, tá? Já o médio prazo, que é o tático, tá? A gente vai a gente vai selecionar os recursos necessários para que a gente obtenha os resultados esperados. Então, realmente escolher o mecanismo ou o sistema de construção, ou realmente trocar esse meu método e assim por diante, tá? Por exemplo, isso é muito comum, por exemplo, não é construção, mas é uma produção. Normalmente tem usinas de pré-moldados que, conforme a produção que ela tem, tá? Ela acaba mudando o traço de concreto dela, tá? Por quê? Vou dar um exemplo na usina de pré-moldado que eu desenvolvi o meu mestrado, tá? O que aconteceu? Na época que eles trabalhavam, tá? Na época que eu fui fazer o trabalho lá, que era 2007, tá? Final de 2007, começo de 2008, tá? Eles não trabalhavam com concreto adensado, tá? E eles tinham, principalmente por questões de
possibilidades de serviço ao interesse de trabalhar com concreto autoadensado. Então, uniu a fome com a vontade de comer, que era eu fazer um trabalho com concreto adensável lá com eles. Tá? Daí o que eu fiz? Por que eu fui para a indústria pré-moldada? Porque eu precisava moldar peças de tamanho real com alguns traços de concreto para comparar o poder de uniformidade de características usando concreto pré-moldado e concreto pré-moldado, concreto autoadensável e concreto convencional. Tá? Para quem não sabe, pilar e por exemplo, qualquer elemento de concreto, tá? Por causa do peso próprio dele, a resistência que o concreto, por exemplo, num pilar tem na base, no meio e no topo, elas são diferentes. E conforme o tipo de concreto, essa variação é muito grande. Mesmo o concreto sendo muito bom de 35 megapascal. Porque isso, parte de baixo, o peso próprio de cima está pressionando, a gente adensa melhor do que o meio, que a gente densa melhor do que a base. Isso é natural, isso acontece em todo e qualquer tipo de concreto, seja concreto adensável, seja concreto convencional, tudo isso acontece normalmente. E esse é um dos motivos que a gente tem os nossos coeficientes de segurança, além de todos os outros, da questão das variabilidades de produção. Tá? Então, a ideia era isso. E eu precisava moldar, precisava de um volume gigante de concreto, então tudo isso. Em troca, eu ia desenvolver alguns traços de concreto para eles. Tá? Então tá, a gente sabe concreto adensável para usar menos material cimentício, usar mais material, mais cimento, usar mais aditivo e usar menos brita, ele naturalmente é um concreto um pouco mais caro. Tá? Mas em compensação, enquanto eu demorava 5 minutos para concretar uma viga, eu demorava 30 segundos para concretar a viga com concreto autoadensável. Então, ou seja, quantidade de gente trabalhando em cima da viga ou da peça, e o tempo de produção é muito menor. Então, consequentemente, eu aumento o preço do meu material, mas eu produzo muito mais. Ou a minha mão de obra reduz. Então, dependendo do traço, elas acabam se equivalendo. Tá? Mas o que aconteceu? Normalmente, quando a gente pensa na questão de manutenção de mão de obra, o concreto adensável é um baita de um vilão se a gente for pensar no caso. Eu posso usar menos gente, eu vou demitir menos gente. Que não foi o caso da empresa. Por quê? Porque na hora que eles aceleravam o processo, o que eles conseguiam fazer? Eles conseguiam pegar mais produto, pegar mais demanda. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a aceitar mais serviço, eles aumentaram a produção ainda mais, e mantiveram a mesma quantidade de pessoas. Ou seja, a mudança da tecnologia do concreto, e detalhe, pessoal, só estou falando de concreto, só estou falando nesse exemplo, porque é uma situação só, é um tipo de mudança. Por exemplo, se eu trocar alvenaria por placa de vidro, por exemplo, muda muito mais sistema construtivo. Por isso que eu estou dando um exemplo do tipo de concreto. Então, o que acontece? Pode acontecer, por exemplo, produções menores. A minha usina de pré-moldados, quando eu estou trabalhando, quando cai a demanda da produção, eu posso usar um concreto que me demande mais tempo e, consequentemente, é mais barato para fazer. Quando a minha produção aumenta, eu posso mudar o traço de concreto e, consequentemente, eu conseguir produzir mais. Então, o que acontece? O planejamento de escolher qual que é o traço que eu vou usar vai depender das necessidades que eu tenho de produção. Ou seja, a gente vai conseguir utilizar o recurso necessário, tá? A gente vai poder escolher o recurso necessário para obter o resultado que eu espero. Então, basicamente, o que a gente vai ter na hora que as diferenças que a gente vai ter do planejamento de longo prazo, a gente vai ter um detalhamento maior dessas atividades e também do bloco grande, por exemplo, a gente vai falar em estruturas. Concretagem, a gente vai começar a concretagem para pavimento 1, vai começar tal dia e vai terminar tal dia. Então a gente vai definir datas de início e final dessas principais atividades desse empreendimento e também a gente vai definir quais são as sequências de atos e como em que parte da edificação a gente vai fazer cada tipo de serviço. Tá? E basicamente, na hora que a gente
chega nesse ponto, a gente vai ter que começar a pensar muito na questão de fornecimento de material de construção, dos materiais que a gente vai consumir e da mão de obra que vai realizar esse tipo de serviço. Tá? Então a gente consegue patamar, a gente divide bastante esse tipo de situação. E quando a gente chega na parte operacional, tá? Então a gente vai selecionar as ações que podem conduzir a execução dos planos. Então as decisões vão ser tomadas num curto período de tempo e vai determinar exatamente o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, a gente sabe que a gente vai ter que fazer a alvenaria do tal pavimento. O que o curto prazo vai dizer? Olha, a gente vai começar naquela posição da alvenaria, por quê? Porque aí vai influenciar na questão do deslocamento do trânsito do meu bloco ali no meio do caminho. Ah, mas o que isso influencia, Daniel? O que vocês podem? Por exemplo, eu vou ter um certo período que eu vou precisar de mais servente por causa da concretagem de um outro pavimento que eu estou fazendo. Então eu vou ter menos servente para deslocar os meus blocos para chegar no pedreiro que está executando lá a alvenaria. Então, em vez de eu começar lá do fundo do pavimento, eu vou começar perto do elevador para começar, para a gente precisar de menos servente na obra, para que eles desloquem menos material. Então, tudo isso a gente vai pensando e vai planejando a curto prazo, ou seja, a gente vai orientar o trabalho de maneira direta. Ou se não, olha, a gente vai precisar concretar aquele detalhezinho ali, ou aquele pedaço, ou vai precisar fixar, sei lá, contra-verga, ou vai ter que ter um hidráulico junto ali para levantar a tubulação hidráulica, porque ali vai passar um cano. Então tudo isso a gente vai ter que, a gente decide, a gente verifica isso no curto prazo. Tá? Então, voltando na questão do planejamento de longo prazo, para a gente detalhar ainda mais a questão do longo prazo. Então, basicamente a gente precisa ter baixo grau de detalhes, tá? Justamente porque a gente vai ter uma grande incerteza no ambiente produtivo. Tá? A gente pode ter alguns atrasos, a gente pode ter alguns problemas de mobilização de equipe. Então, tudo isso, por isso que a gente precisa ter, a gente não dá um grande grau de detalhamento. Já no médio prazo e principalmente no curto prazo, esses detalhamentos vão ser absurdos. Então, basicamente, a gente vai definir uma certa estratégia e vai ter uma guia mestre, uma guia normal para a gente executar essas nossas atividades. Tá? E basicamente, Daniel, se ele é tão óbvio, se ele não é tão detalhado, por que a gente precisa usar? Pessoal, justamente para ajudar a gente a organizar e facilitar quais são os objetivos, facilitar a fixação de quais os objetivos principais do meu empreendimento. Por quê, pessoal? Porque basicamente a gente não vai ter estrutura sem fundação, a gente não vai ter alvenaria sem estrutura e a gente não vai ter acabamento sem os pavimentos, sem a alvenaria propriamente dita. Tá? E na hora que a gente fixa os objetivos, a gente consegue deixar bem definida os escopos, as metas, e a partir daí, pessoal, a gente consegue fixar o quê? Qualidade, que eu não precisava nem estar dizendo, mas a qualidade tem que atender os requisitos da norma. E eu digo para vocês, pessoal, qualidade vai facilitar o próximo serviço, tá? E também vai facilitar a questão das atividades propriamente ditas, tá? E o pós-obra. Se o meu serviço está bem adequado, a gente não vai ter problema ou vai ter menos problema de durabilidade, tá? E vai definir o tempo que a gente vai precisar para executar essa atividade, ou que a gente estipulou para executar essa atividade, e o custo que eu vou ter, tá? Então, a partir daí, pessoal, a gente consegue analisar e refletir as diretrizes estratégicas que vão ser adotadas pela gente ou pela empresa durante esse processo, tá? Ou seja, a gente sabe que vai ter que fazer a fundação, a gente sabe que vai fazer a estrutura e, consequentemente, a gente vai estabelecer datas relativas a conclusões de grandes etapas, tá? A gente vai conseguir definir contratos
que a gente vai precisar para fazer essas grandes etapas e também estipular fluxos de caixa, ou seja, naquele tempo eu vou precisar de tantos reais para fazer tudo que eu estou fazendo na obra e assim por diante, tá? E normalmente esses longos prazos a gente executa junto o papel do gerente de obra junto com a alta gerência do empreendimento e também vai pensar em certos encarregados, tá? Tanto da parte financeira quanto da parte da produção, para a gente saber que consegue ou não fazer aqueles produtos. Por exemplo, assim, pessoal, do mesmo jeito que eu perguntei para vocês, olha, a gente vai ter uma construção de tantos metros quadrados, quanto tempo a gente chega para o encarregado que normalmente constrói para a gente a alvenaria, em quanto tempo você acha que você consegue entregar isso aqui? Daí a gente começa a fazer esses planos e assim por diante. Então a gente faz os contratos, a gente projeta as receitas e a gente negocia o pagamento desses nossos fornecedores, desses nossos contratos a partir dessas datas, tá? Então com isso a gente vai definir ritmo, onde essas principais processos de produção vão acontecer, tá? E a gente consegue também fazer um sequenciamento de atividades de forma que a gente vai conseguir reduzir ou eliminar interferências entre equipes de trabalho, tá? E a gente sabe que esses ritmos são variáveis, depende muito das equipes que a gente está trabalhando e também depende da quantidade de dinheiro e de mão de obra e de material que a gente vai estar disponível para aplicar durante esse tempo. O que eu quero dizer, pessoas? Se vocês fixaram lá, eu tenho 30 mil reais para pagar para a alvenaria, tá? Então, ou seja, se esses 30 reais vão ser 10%, se esses 30 mil reais vão ser 10% do serviço total, a gente não pode exigir nem pensar que a gente vai fazer 30% da alvenaria nesse mesmo prazo só pagando 10%. Não, pessoal, ninguém trabalha de graça, tá? Uma coisa que vocês têm que cuidar é isso, ninguém vai trabalhar de graça. Então a gente tem que conversar, a gente tem que definir os ritmos das equipes frente ao prazo que a gente tem, frente ao recurso que a gente tem e frente às demandas que possivelmente a minha empreiteira, minha fornecedora de mão de obra e de materiais vai poder atender, tá? Então a gente vai prever, a gente vai programar essas atividades baseado no começo e no fim do nosso empreendimento, tá? Então a gente vai usar essa como uma coordenação geral, tá? E principalmente para previsão de fluxo de caixa, tá? E o que acontece normalmente? Como a gente faz esse planejamento de longo prazo, faltando algum tipo de informação, não conhecendo as durações reais dessas atividades, a gente não consegue fazer esse nosso planejamento de maneira super detalhada, tá? Então a gente vai detalhar esse nosso trabalho, tá? Todo o trabalho que a gente vai fazer através de metas gerais e basicamente a alta gerência não vai se preocupar com detalhezinho do detalhezinho, ela vai se preocupar que naquela data que a gente estipulou a alvenaria foi feita, ou que tantos por cento da data que ele está avaliando lá, tantos por cento do que eu estou avaliando está pronto ou não, tá? Então a gente normalmente assim, pessoal, uma das coisas boas é que são pouquíssimos as construtoras, são pouquíssimas empresas que iniciam uma obra sem pensar um pouquinho nessa situação, tá? Mesmo que de maneira informal, tá? Então, caso vocês estejam trabalhando numa construtora que não faça nem planejamento de longo prazo, tá? Vocês já podem até mostrar serviço questionando, pensando, sugerindo esse tipo de situação, tá? Esse tipo de planejamento. Então, basicamente, na hora que a gente está pensando no planejamento de longo prazo, a gente vai coletar as informações que vão ser necessárias para a gente preparar o projeto, tá?
Então, normalmente, quanto tempo a gente duraria para fazer essas atividades, a questão... Então, normalmente, o que a gente pega os dados da onde? A gente pega dados teóricos, a gente pega dados dos nossos empreiteiros ou das pessoas que trabalham com a gente de outras obras, ou até dados fornecidos por eles, tá? E a gente também pode atualizar, analisar o que aconteceu em outras obras da gente frente ao planejamento de médio e curto prazo, tá? Então, assim, normalmente a gente vai pode utilizar várias técnicas. Tem gente que acaba usando prazo, tem gente que usa frações. Por exemplo, eu já vi gente pegando, custa tantos por cento a obra, aquela etapa custa tantos por cento da atividade lá. Então eu vou precisar desses mesmos tantos por cento em prazo. Mas assim, normalmente a gente tem que cuidar muito da questão do que? Se a gente detalhar muito a longo prazo, tá? O que pode acontecer? A gente pode ter que revisar muito, porque a gente tem muita incerteza em relação a essas etapas produtivas que a gente costuma utilizar, tá? E aí a gente vai analisar e vai criar um fluxo de caixa, ou planejar um fluxo de caixa a partir do planejamento mestre. Então a gente vai detalhar um pouco mais e com isso a gente vai conseguir ver o quanto de dinheiro mais ou menos a gente vai precisar para fazer com que pelo menos o planejamento de longo prazo funcione, tá? Então, de novo, a gente vai saber que a gente vai precisar gastar X milhões, R$1.000 naquela etapa, e a gente vai ter que tirar de algum jeito, tá? A gente vai ter que descobrir isso de algum jeito. E depois, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai representar esses, como a gente fez assim, por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês ali na lousa, vamos mostrar aqui para vocês, ó, na lousa digital, o que a gente tem aqui? Ó? Aqui, querendo ou não, pessoal, a gente tem um Gantt, um gráfico de Gantt, onde a gente colocou certas situações. Se a gente fosse detalhar cada atividade, a gente conseguiria construir uma linha de balanço, relacionando com a questão do tempo. Então, tudo isso a gente vai... E, a longo prazo, aqui a gente também poderia fazer um diagrama de precedentes, tá? Como a gente acabou fazendo aqui, tá? Só que eu estou mostrando e vocês estão vendo. Então vamos voltar para a apresentação. Tá? Então a gente pode fazer planilha, normalmente a gente vai ter planilha, a gente vai ter gráfico, a gente vai ter as linhas de Gantt que eu comentei com vocês, a gente tem as linhas de balanço, as redes de precedências, tá? Isso tudo vai orientar, tá? E aí depois, pessoal, quando a gente estiver no longo prazo, a gente vai programar e difundir a questão dos recursos de classe 1, ou seja, são aqueles recursos que a gente precisa de muito tempo para adquirir, e ela vai ter uma baixa repetitividade no ciclo. Ou seja, pessoal, a gente já começa a falar de, por exemplo, elevador, porque o elevador demora um tempão. Eu me lembro que na época que eu comecei a trabalhar com obra, a gente tinha que comprar ou começar a negociar a compra do elevador um ano e 15 meses antes da onde realmente ia usar. Por quê? Porque tinha pouca fábrica, as peças, muitas delas eram importadas, então a gente tinha um ciclo muito grande, tá? Do mesmo jeito que muitas vezes a gente precisava, dependendo da época, por exemplo, a empresa empresa cerâmica está produzindo muito para o exterior, e é a época que o pessoal exporta, então eles demoram mais tempo para a gente para entregar para a gente o que a gente fabricar. Então a gente tinha que, conforme o prazo, a gente tinha que ir já negociando antes, tá? E também já começar a planejar uma série de empresas a questão da mão de obra também, tá? Por quê? Porque a gente sabe que dificilmente a gente vai, principalmente hoje em dia, a gente vai trabalhar com equipe própria. Por quê?
Porque dificilmente a gente consegue tirar alguém, por exemplo, o eletricista que está trabalhando na obra A e, lógico, automaticamente ir para a nossa obra B bem na época. A gente precisaria ser muito sincronizado e, infelizmente, eu não conheço uma construtora que tenha esse tipo de sincronia. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma terceirizar todas as partes de serviço, tá? Por quê? Porque essa empresa terceirizada vai espalhar os seus funcionários ao longo de várias empresas, tá? Então eles conseguem espalhar mais. E, vamos lá, eles têm uma equipe de 50 pedreiros, tá? 20 numa, 20 noutra e 10 na outra. Eu vou precisar de 15 pedreiros para trabalhar comigo a partir de tal data. Aí ele vai organizar ou vai contratar temporariamente mais 15 pedreiros para atender a gente, ou vai dizer, eu não consigo atender vocês nessa situação, tá? Então, tudo isso a gente tem que planejar de maneira, principalmente, gente que a gente trabalha por muito tempo e tem as qualidades que a gente quer, tem os desempenhos que a gente quer, então tudo isso, o comprometimento com o nosso planejamento, às vezes faz com que a gente trabalhe com as mesmas pessoas e tenha que planejar melhor esses prazos, tá? Então, o que normalmente a gente tem aqui, Normalmente no Master Plan a gente vai ter um projeto longo, no Master Plan a gente pode reduzir ainda mais, tá? Então a gente pode separar essas etapas e depois a gente pode ir reduzindo por etapas no carrédio que a gente pode fazer, e no comprometimento a gente, ou no Master Plan, no Last Planner a gente pode separar o que exatamente vai fazer, tá? Então, como eu comentei com vocês, a gente pode ter uma linha de Gantt bem simples, tá, pessoal? A gente pode ter um planejamento bem simples. Isso aqui a gente pode fazer na mão, pode fazer no Excel, pode fazer no Project, aonde for, tá? Então aqui a gente pode fazer um gráfico um pouquinho diferente aqui. Isso aqui é feito no Excel. A gente pode fazer planejamento ao longo os elementos e fazer ao longo de cada andar. Isso aqui, para quem não conhece, é uma linha de balanço, tá? Onde a gente tem atividade. Quando a gente termina uma atividade, vai ter uma folga. E aqui, por exemplo, a gente teve uma frequência, ou seja, um tempo de duração. Então, chega num certo estágio, a gente vai começar a fazer. Para a gente terminar no tempo adequado, a gente começa depois de uma folga e depois começa a produzir de uma maneira mais rápida. Próxima atividade demora mais tempo, eu posso começar mais lentamente para a próxima etapa que a gente precisar fazer mais devagar ou mais rápido, tá? Então tudo isso então vocês podem ver, a gente tem as nossas linhas de balanço, a gente tem os nossos planejamentos, então a gente consegue fazer aqui os planejamentos fácil. Então isso aqui é um Gantt, isso aqui seria a linha de balanço baseado no nosso Gantt. E aqui, por exemplo, é uma linha de balanço extremamente confusa, onde a gente tem vários serviços, várias situações para a gente chegar nos nossos pontos. Pessoal, eu estou passando rápido isso porque a gente vai falar cada um com calma, com cada um dessas situações, a gente vai falar com calma depois da nossa primeira prova, tá? Então, que nem eu comentei com vocês, a gente costuma a fazer as redes de precedência, tá? Onde a gente pensa em tudo que a gente vai fazer. Aqui é extremamente detalhado, aqui já está num nível até operacional, tá? Isso aqui já seria de médio prazo. Mas, por exemplo, a gente começou o projeto. Para a gente fazer o quê? Para a gente fazer um galpão. A gente vai precisar do canteiro de obra e a gente já pode, enquanto a gente está preparando o canteiro de obra, a gente está fazendo os tapumes, tá? Em paralelo, a gente vai escavar para as fundações e a gente vai começar o quê? A gente vai começar a dobrar o ferro para fazer as fundações e em paralelo também a gente vai começar a fabricar a nossa estrutura de aço, tá? Então, dentro do nosso canteiro de obra, o que a gente vai fazer? A gente vai escavar as fundações e vai dobrar o aço. Na hora que terminou de escavar e dobrar o aço, a gente vai colocar a nossa armadura, tá? E nesse meio tempo aqui a gente está fazendo a instalação da central de concreto que a gente vai ter. Terminou de colocar o aço, terminou a instalação de concreto, da central de concreto, a gente vai fazer a fundação, vai concretar a fundação, tá?
que vai acontecer? Terminou de fazer a fundação, a gente terminou de fabricar nossa estrutura de aço e pintar nossa estrutura de aço, o que a gente pode fazer? A gente pode montar o aço, a estrutura, e com isso a gente termina o projeto. Agora imagina, pessoal, a gente no longo prazo, a gente fazer tudo isso, tá? Fazer detalhadamente cada uma dessas nossas atividades. A gente teria uma rede de precedentes monstruosa, tá? E o bom é que quando a gente chegar nessa fase aqui, a gente vai começar a conseguir dar data de início e final, tempos de início e final, e aí a gente vai conseguir calcular tempo de início e final, o quanto antes a gente vai conseguir fazer, o quanto mais tardio a gente vai fazer sem terminar o prazo. A gente vai conseguir calcular folgas. Daí, por exemplo, a gente vai ter 10 dias para fazer esse trabalho aqui, tá? Um prazo de 10 dias para instalar o canteiro de obra. Mas olha, a central de concreto. Mas a gente demora só 3 dias. Então quer dizer que a gente precisa fazer em 10 dias, mas a gente demora 3 dias. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode espalhar ele durante os 10 dias, a gente pode atrasar o tempo dele e começar num tempo normal, a gente pode ir terminar na data certa, então a gente vai começar a trabalhar com vários tipos de folga para a gente depois, lá no curto prazo, conseguir estipular realmente o dia que a gente vai começar e vai terminar essa nossa obra, tá? Então, basicamente, a gente prepara um plano, onde a gente vai fazer uma rede, a gente vai fazer as nossas atividades usando o PERT, ou linha de balanço, ou os Gantt, provavelmente dito. A gente, dependendo do quanto que a gente vai fazer, a gente pode ter um detalhamento maior ou menor, tá? Depende muito da incerteza envolvida e da disponibilidade do pessoal, tá? E a gente também pode, normalmente o pessoal acaba usando o pacote computacional que eu já falei para vocês. A gente pode, mas não pode usar, depende da situação de vocês. Por exemplo, pessoas, eu comecei a brincar com o Project Libre, tá? E usava bastante o Excel, tá? E tinha uma versão lá super velha do MS Project, que inclusive precisava de um CD para instalar, tá? O que aconteceu? O CD arranhou e eu não consegui mais usar. Então eu estava usando o Project Libre e o Excel para preparar as aulas, para brincar. Eu tenho um projeto meio ousado que eu quero implantar aqui na UFSC, que é um projeto de pesquisa, onde eu vou usar planejamento e a parte de BIM para fazer maquetes virtuais, para fazer visualizar, para fazer simulações de processos construtivos, para testar tanto a questão de otimização quanto a parte de compatibilização, mas confesso que eu estou tendo extrema dificuldade em trabalhar com Revit e também com a parte de simulação, então com Revit, com InfraWorks, tá? Esse mês de recesso que a gente vai ter, eu pretendo me dedicar um pouco mais, e me surgiu a oportunidade de comprar uma licença do MS Project. Então hoje eu tenho uma licença do MS Project e tenho o Revit então agora eu comecei a reutilizar o Project. De novo, eu estava acostumado a trabalhar ele em 2000, era a versão 2000, eu trabalhei mais seguido com ele até 2005, 2006, tá? E depois, eventualmente, como o Project é excelente, é muito bom, mas ao mesmo tempo ele é chato de galocha, e eu já não me dedicava tanto à parte de gerência de obra, tá? Eu fazia certos planejamentos que acabavam levando para o Excel fazer, tá? Então, eu desaprendi a usar, então estou aprendendo a usar de novo. Então, a gente pode usar esses pacotes computacionais, mas a gente pode também, dependendo do grau de complexidade, o Excel atende bem essa nossa situação, tá? Então, a gente também consegue fazer os nossos planejamentos de longo prazo. Se vocês quiserem botar valores aqui, a gente consegue inclusive fazer um cronograma físico-financeiro, e aí a gente vai para o planejamento de médio prazo. Aqui a gente tem outro exemplo mais detalhado dos planejamentos de longo prazo. Eu comentei a questão dos recursos de classe 1, tá? Então lote
de compra, normalmente a gente compra o total e depois a gente vai se dividindo, então elevador, esquadria, pastilha, sobrinho peiteiros gerais, tudo isso a gente consegue comprar. Tá? Então, aqui tem exemplos de quantos tempo demora mais ou menos para a gente, para o pessoal entregar alguns lotes para a gente. Tá? Pessoas, não adianta, a gente tem 15 minutos, não adianta a gente começar planejamento de médio prazo agora. Então eu pergunto para vocês, vocês têm alguma dúvida, alguma colocação a respeito do que a gente conversou até então? Tá, desculpa agora que eu vi a pergunta 10 minutos depois. Se a gente tem dificuldade para contratar elevador hoje em dia. Tá, eu acredito que os prazos diminuíram, tá? Mas não sei te precisar quanto tempo. O pessoal que está trabalhando em obra, que já trabalhou em obra, sabe me dizer isso? Ou me dá uma expectativa de prazos menores? Então assim, Rafael, eu vou questionar lá para os meus universitários já formados, tá? E te digo quanto tempo o pessoal está demorando para entregar elevador, tá? Se eu não te responder, me pergunta depois que eu te digo, ou me cobra para mim te dar a resposta, tá? Então assim, pessoas, agradeço muito a presença de vocês. Deixa eu só fazer uma outra chamadinha aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Quem tiver algum tipo de dúvida ou algum tipo de comentário, eu fico à disposição de vocês por mais um tempinho. Quem não tiver, agradeço a presença. Um bom resto de semana, um bom final de semana e fiquem muito bem.